Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, minha saudação carinhosa a você que está aí sintonizado no programa Bíblia Fácil. Ao longo dessas semanas, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. E nós estamos percebendo que esse livro, mesmo sendo escrito há 2.600 anos no passado, ele contém verdades essenciais para os dias atuais. E estamos trazendo aplicações para a nossa vida prática. Por isso estamos com um grupo de amigos aqui no Cevisa, em São Paulo, para participarmos das gravações desse estudo, que de uma forma muito preciosa vai enriquecer a nossa vida. E a cada programa a gente tem conhecido um pouquinho dos convidados que estão conosco. E eu queria hoje conversar um pouquinho mais com um casal que veio lá do Rio de Janeiro, que é o Luiz e a Ana Lúcia. Luiz, você é carioca mesmo? Sim, nasci em Laranjeiras. Você nasceu em Laranjeiras, ali ao pé do Corcovado, é isso? Exatamente. Olha. E moramos lá no Rio de Janeiro. E moram lá. Vocês são casados há quanto tempo? 25 anos. Você casou com quantos anos, hein? 15, é? 25 anos de casado? Tem filhos? Temos. É? Quantos? 3 meninos, 2 meninas. Tem 5 filhos? Olha que joia. Deixa eu conversar um pouquinho também com a Ana Lúcia. Ana Lúcia, como chama os filhos de vocês? O primogênito é Jonathan Williams, a segunda é Stephanie Williams, a terceira é Luiz Júnior, o quarto é Ana Paula e o quinto é o Felipe Mateus. Que joia! Tá com saudade deles? Muita saudade. É? Posso Imagino que a casa é cheia, né? Você chega aqui, fica só vocês dois aí, né? Muita saudade. Posso mandar um abraço para eles? Pode, manda um abraço para eles, né? Senão chega lá e vão brigar com você depois, viu? Um abraço para os meus amores. E eu queria também mandar um abraço para os irmãos da Igreja Adventista de Heliópolis. Nilópolis. Adventista de Heliópolis. 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 Para todos os irmãos queridos de lá. De ok. Muito bem. Obrigado por terem vindo. Para nós é um prazer estar recebendo vocês. E eu queria aproveitar o ensejo e mandar um abraço para os nossos amigos do Rio de Janeiro. Eu estive recentemente lá em Campo Grande, estive também na Baixada Fluminense, lá na igreja de Nova Iguaçu. Um abraço para todos vocês, que Deus possa abençoá-los. Estamos prontos? Mais um capítulo? Chegamos ao capítulo 4 de Daniel. Vamos hoje estudar uma história muito interessante e nessa história nós intitulamos esse estudo do palácio ao pasto. Como que um rei, de um dia para o outro, perde a sua coroa, sai do palácio e vai parar no pasto. O que significa isso? É a história que vamos aprender hoje. E você que nos assiste em casa, eu convido você a tomar a sua Bíblia e a participar do estudo junto com todos nós agora. Mas nós temos um hábito aqui no programa. Qual é? Orar. A gente nunca começa um estudo da Bíblia sem antes fazer uma oração. Então quero convidar você que está em casa, se puder, a fechar os seus olhos e a participar conosco desta oração. Bondoso Deus e Pai, gratos estamos ao Senhor por estarmos reunidos mais uma vez com o objetivo de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito se faça presente mais uma vez, para que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe também a todos os nossos amigos que estão nos assistindo agora. Que a Tua bênção alcance cada família e que nós possamos aprender as lições da Tua Palavra nesta hora. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Estamos caminhando a cada programa um capítulo. Quando deixamos o capítulo 3, na semana passada, estão lembrados? No capítulo 3, nós encontramos Nabucodonosor admirado
Porque ao lançar os amigos de Daniel na fogueira acesa 7 vezes mais, ou aquecida 7 vezes mais, ele viu lá 4 homens e não 3. E o quarto era semelhante ao Filho dos deuses. Ele estava admirado com isso. E agora no capítulo 4, um incidente novo vai surgir. Dos 12 capítulos de Daniel, nós acreditamos de que o capítulo 4 foi o único que ele não escreveu. Não foi Daniel quem escreveu aí. Segundo os primeiros versos, parece-nos que foi o próprio rei quem escreveu o capítulo. E Nabucodonosor começa dizendo o seguinte, Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Sabe o que é ouvir isto da boca do maior monarca do mundo? O homem mais poderoso da terra, reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus sempre eterno e o seu governo é para todo sempre. Então nós encontramos aqui um rei convertido. Não mais um rei pagão, mas um rei convertido. E o coração dele já estava dedicado ao Senhor. Sim, minha amiga Elionete. Pastor, então assim, podemos entender que o que aconteceu a Nabucodonosor, o fato dele ter perdido o reinado, dele ter ido viver como animal durante muitos anos, podemos entender isso como uma punição de Deus? Podemos entender que Deus é um Deus de misericórdia, de amor, mas também que quando preciso Ele pune até para nos resgatar, né? E com isso que a gente possa obter a salvação? Eu vejo por esse lado também. Veja que o povo de Deus estava cativo em Babilônia. O próprio cativeiro não foi uma permissão divina? Não foi isso que nós lemos no capítulo 1, verso 1 e 2? Que o Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor? Foi o próprio Deus quem permitiu que o seu povo fosse escravizado. Então há momentos que Deus permite que certas coisas aconteçam, porque Ele sabe que amanhã ou depois serão benéficas para nós. E no caso de Nabucodonosor, ele aqui começa o capítulo 4 glorificando a Deus pelo incidente que você acabou de mencionar. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós cremos de que desde o episódio da fornalha de fogo ardente, onde os 3 amigos de Daniel foram lançados, passaram-se 26 anos, é o espaço de tempo que nós temos, até que Nabucodonosor ficasse louco, como aprenderemos hoje. Então nós temos que ter em mente o seguinte, depois do episódio da fornalha, passaram-se 26 anos para chegarmos ao capítulo 4. Então a cronologia do livro de Daniel está mais ou menos assim. O capítulo 1, ele ocorre no ano 605, quando Daniel e os seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. O capítulo 2 aconteceu no 3º ano, ou no 2º ano de reinado de Nabucodonosor. Então 602. Por quê? Porque o ano da ascensão não contava. O ano que o rei subia ao trono, esse ano não contava. O ano seguinte é que seria o 1º ano de reinado. O capítulo 3, que nós estudamos sobre os jovens na fornalha, aconteceu por volta do ano 594, ou seja, uns 9 anos depois do sonho com a estátua assustadora. E agora esse capítulo 4 vai acontecer por volta do ano 568. Então é mais ou menos aí que nós estamos no capítulo 4. O que aconteceu nesse ano 568? Nabucodonosor, ele tem outro sonho. E nós vamos agora estudar o 2º sonho de Nabucodonosor. Pastor Carlos. Pastor, Daniel devia estar com que idade aproximadamente? 50 Vamos fazer anos? as contas aqui?
Ele foi para a Babilônia no ano 605 como um adolescente, 18 anos de idade mais ou menos. Então, se nós partirmos dos 18 anos em 605 e eu viajar aqui o ano 568, nós percorremos 37 anos. Mais 18, 47, 55 anos. 54, 55. Mais ou menos 54, 55 anos de idade. Essa é a idade de Daniel no capítulo 4 aqui, ok? Vamos ver o sonho? Daniel 4, versos 4 e 5. Olha o que relatou Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Ele teve um outro sonho. E ele diz que os pensamentos e as visões da cabeça dele se turbaram. O primeiro sonho foi com uma imagem, uma estátua terrível e assustadora. Agora é o segundo sonho. E a história se repete. Olha o que diz os versículos 6 e 7. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença, quem? Todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber o quê? Veja que aqui é a interpretação do sonho. Ele se lembrava do sonho e queria saber agora a interpretação. Versículo 7. Então entraram os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas eles não me fizeram saber o quê? Quando eu leio Daniel, eu vejo aqui nesse grupo um bando de incompetentes, né? Não tem ninguém mais incompetente no livro do que esses magos, encantadores, astrólogos, feiticeiros, caldeus. Esse povo tentava adivinhar o futuro, sabe como? Às vezes manipulando água e óleo, às vezes abrindo um animal pelo meio para olhar as vísceras desse animal, às vezes consultando os deuses, os astros. Ninguém é mais incompetente no livro do que esse povo aqui. E mais uma vez, eles não puderam revelar. Por que não puderam? Porque não há ser humano que possa saber o futuro. Aí então, o que diz Nabucodonosor agora? Quando ninguém pôde revelar o sonho, Daniel se apresenta. Verso 8. Por fim, se me apresentou quem? Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei-lhe o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. O que você percebe nesses versos aqui? Pelo menos duas coisas. Primeiro, Nabucodonosor ainda não estava convertido. Certo? Ele começou o capítulo exaltando a Deus, mas agora ele está contando a história. Quando ele vai contar a história, ele volta no tempo. Ele voltou até o momento que ele ainda não havia se convertido. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, ele reconhecia que o Deus de Daniel era um Deus poderoso, sábio e que dava a ele sabedoria na interpretação de sonhos e visões. Ok? Deixa eu ouvir aqui então a minha amiga Ana Maria. Não, eu ia falar justamente sobre isso, sobre a questão, né, dessa conversão do rei Nabucodonosor, porque é a dificuldade também que muitos enfrentam em relação à cultura, porque ele reconheceu o poder do Deus de Daniel, né, ele exaltou aqui o Deus de Daniel, mas ele ainda não conseguiu se livrar com a cultura que era impregnada dele, né, de consultar os magos, de né, recorrer a outros deuses também numa necessidade. E principalmente eu vejo aqui, quando ele fala assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Porque muitas vezes as pessoas têm tendência a recorrer a Deus nos momentos de aflição. E quando as coisas estão bem, se esquecem do Senhor. Né? Nem sabe que Deus existe às vezes. Exatamente, né? Ou recorre a outras coisas, né? É verdade. Luiz? Era exatamente esse o ponto. O método que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, utilizou para influenciar Daniel,
lá no início, né, no capítulo 1, Daniel e os 3 amigos dele, e os outros filhos dos nobres, né, também estava se voltando contra ele. Apesar de ele saber que existe um Deus que controla todas as coisas, ele era um produto daquele meio e não conseguia se livrar daquilo. Para ele era difícil, né? É um desafio, né? A pessoa, depois que aceita o Evangelho, conseguir se desvencilhar de toda a cultura que às vezes nos cerca e de hábitos que nós tínhamos desde a infância. Pois bem, Daniel se apresenta, e o que acontece então quando Daniel se apresenta? Nabucodonosor reconhece que nele há o Espírito dos deuses, e Nabucodonosor começa agora a narrar o sonho para Daniel. O que é que o rei havia sonhado? Então abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4, versos 10 em diante. Nabucodonosor aqui está narrando o sonho para Daniel. Ele diz assim: eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi o quê? Uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mudou-se-lhe o coração, ou mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem-se sobre ela 7 tempos. O que ele viu? Uma grande árvore. Todos se aninhavam nela. Os animais se protegiam sob sua sombra. O alimento era para todos. Ou seja, era uma fonte de vida, uma fonte de recursos. De repente vem um vigilante do céu. Interessante a descrição dele, né? Um vigilante do céu. Quem sabe ele viu um anjo. E o anjo disse: olha, vocês cortem a árvore, espantem todos, espalhem os frutos, mas a cepa, junto com a raiz, deixai atada. Muda o coração de homem para coração de animal, até que se passem 7 tempos. Pois não? Sim, minha amiga. Pastor, Laura. a minha dúvida aí é, esses 7 tempos, foram quantos tempos? Ok. O que é 7 tempos? O que é tempos na Bíblia? Vamos olhar um texto aqui em Daniel. Guarda o capítulo 4 e vai para o capítulo 11. Daniel capítulo 11. Olha para o verso 13. Daniel 11, 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, a melhor forma, ou melhor, a forma correta de você estudar a Bíblia é deixar que a Bíblia se interprete. Esse é um princípio da Reforma Protestante do século XVI. A Bíblia é a sua própria intérprete. Eu não tenho que ficar inventando coisas para a Bíblia. Eu tenho que deixar que ela diga o que é. Eu vou dizer que um tempo é igual a 3 anos? Eu não posso tirar da minha cabeça. Eu tenho que deixar que a Bíblia responda as perguntas e os enigmas que ela tem. Então, um tempo é 1 ano. 7 tempos, 7 anos. Então, Nabucodonosor ficou preocupado com o sonho e perguntou a Daniel: Daniel, o que significa isso? Eu sonhei com isso. Interessante, olha o versículo 18 agora. Daniel 4, vamos voltar para o capítulo 4, verso 18.
Daniel 4,18 diz assim: Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a sua interpretação. Mas tu podes, porque há em ti o quê? O Espírito dos deuses santos. Olha a compreensão de Nabucodonosor, né? O Espírito dos deuses santos. Era uma visão politeísta, né? Totalmente politeísta. E então Daniel vai interpretar agora esse sonho para ele. O que é que foi essa interpretação? O que significava essa árvore frondosa, com frutos, onde todos se aninhavam? Nabucodonosor ficou curioso, mas quando Daniel ouviu o sonho, Daniel ficou temeroso e triste. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve o quê? Atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Por que Daniel ficou atônito? Porque o significado do sonho não era bom. E ele gostava de Nabucodonosor. Eles eram amigos. E então, quando Daniel ficou preocupado em dizer a revelação, olha o que o rei disse para ele. Aí no mesmo verso. Respondeu-lhe Beltesazar e disse, então falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Não fica preocupado, Beltesazar. Diga para mim o que você sonhou. E Daniel diz assim para ele, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus? Daniel diz assim, olha rei, eu queria muito que o cumprimento desse sonho acontecesse com aqueles que têm ódio de ti, porque não é boa a interpretação. Nós iremos para o intervalo, e assim que voltarmos, nós iremos descobrir o significado desse sonho e quais são as implicações também para os dias de hoje. Já já estaremos de volta. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Eu quero dizer para você que você pode solicitar essa revista, que é o nosso guia de estudo do programa. Ela é inteiramente grátis, ela contém os 16 temas que estamos estudando aqui nesse programa, nessa temporada, e você pode pedir através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Ou então, acesse a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Aproveita para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil NT. Aproveita essas oportunidades para conhecer mais a Palavra de Deus e também para divulgar para os seus amigos. E a nossa gratidão sempre aos Anjos da Esperança, que apoiam esse ministério e permitem que essa revista seja enviada para a sua casa inteiramente grátis. Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos com o rei Nabucodonosor, querendo saber o significado do sonho, e Daniel temeroso em contar o significado, porque o significado era trágico. Mas o próprio rei motivou Daniel, dizendo, Daniel, pode contar, o que está acontecendo? E agora nós vamos então entender qual foi a interpretação do sonho. Olha Daniel 4, 19 em diante. Vamos ler a partir do 20. Daniel está dizendo assim, Daniel 4, 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, é o quê? És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia, cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze,
na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos? Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas como os bois, e serás molhado com o orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todos o reino dos homens, e o dá a quem quer. Interessante que aqui nós temos uma lembrança do capítulo 2. No capítulo 2 ficou claro para Nabucodonosor de que o ouro passaria e viria a prata, ou seja, um outro império tomaria conta. E Daniel está aqui lembrando que a visão de Deus significa que Deus tem o poder de pegar o reino e dar a quem Ele quer, ou seja, o reino não ficaria para sempre na mão de Nabucodonosor, mas passaria a outro. Então Daniel apresentou a interpretação e no verso 27, Daniel dá um conselho de amigo ao rei. Olha qual foi o conselho. Daniel 4, verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça aos teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então o conselho foi: rei, abandona os teus pecados, faz bem aos pobres, e quem sabe Deus vai prolongar a tua tranquilidade. Sim, meu amigo? Demir não. Jadismar. Isso. Então, a gente vê aqui essa história de Nabucodonosor, esse fato dele ter sido expulso do meio dos homens e ter sido convivido no meio dos animais durante este tempo todo. E nós entendemos que nos dias de hoje, o homem, nós, apesar de sermos chamados de sacerdócio real, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da presença do Senhor, é como que se nós também estivéssemos loucos. Talvez não na loucura como Nabucodonosor no meio dos animais, mas todo ser humano, nós precisamos de Deus. E quando nós damos espaço ao pecado e o pecado nos faz essa separação de Deus, nós perdemos muito. E como Daniel disse a Nabucodonosor, precisamos de voltar aos caminhos do Senhor, voltar aos ensinamentos de Deus, porque Ele é o único caminho para que nós possamos realmente usufruir desse sacerdócio santo que 1 Pedro 2,9 fala que nós somos. Okay. É isso que nós gostaríamos de contribuir aqui. É verdade. De fato, nós separados de Deus, nós vamos agir de forma independente e vamos colher as consequências, como Nabucodonosor também colheu. Então, a importância de se conhecer a vontade de Deus. Interessante que Nabucodonosor, então, recebeu a mensagem e um recado. Você vai perder o poder. Você vai viver como um animal durante 7 tempos, 7 anos. Mas depois você será restituído ao trono. Daniel disse isso para ele. Você vai depois ser restituído ao trono. Aí Nabucodonosor ficou impressionado com aquilo e continuou sua vida. Mas, dia após o outro, a consciência foi amortizando. E haviam se passado 12 meses, 1 ano. E Nabucodonosor estava no seu palácio, contemplando as belezas que ele havia construído, inclusive os jardins suspensos da Babilônia, que ele mesmo construiu, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele pensou assim: mas será que esse sonho vai acontecer? Será que de fato eu vou viver como um animal 7 anos? Não é tão bela esta Babilônia que eu construí para a glória das nações? E de fato Babilônia era uma cidade extraordinária. Se alguém tivesse do que se orgulhar, Nabucodonosor era um destes homens. O pai da história, Heródoto, na sua obra, na página 89, ele fala sobre Babilônia. E ele diz aqui: a Assíria possui várias cidades importantes, mas Babilônia é a mais célebre e a mais forte de todas.
E Heródoto começa a dizer de que essa cidade tinha uma muralha que podiam passar 4 cavalos, puxando suas carruagens ao mesmo tempo. Heródoto, na página 91, fala de um muro exterior e da torre de Júpiter, que era algo extraordinário. E ele começa a falar de toda a riqueza que havia. E ele diz aqui que haviam ali peças de ouro de 800 talentos. Olha, se um talento na Bíblia varia de 40 a 50 quilos, 800 talentos eram peças de ouro maciço. Ou seja, a própria história mostra que Babilônia era uma cidade extraordinária. Cortada pelo rio Eufrates, Babilônia podia resistir a um cerco de 20 anos. Se alguém cercasse Babilônia, que era a principal estratégia militar dos tempos bíblicos, né? Não permitir que o alimento entre e que ninguém saia, até que as pessoas morram de fome ou se rendam, os babilônicos podiam cultivar as margens do Eufrates, que cortava a cidade, e ficar 20 anos sem sair lá fora. Era uma cidade que ninguém podia vencer. E Nabucodonosor estava pensando, mas tudo isso que eu construí, será que de fato não vai permanecer na minha mão? E o que aconteceu? Enquanto Nabucodonosor ponderava isso no seu orgulho. Verso 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas com os bois, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante veio essa voz e Nabucodonosor tornou-se uma pessoa insana e começou a viver como um animal. A Bíblia descreve de que suas unhas cresceram, seus cabelos cresceram, e ele passou a comer como um animal. Alguns estudiosos têm chamado essa doença de zoantropia, boantropia ou até licantropia. São doenças conhecidas hoje na medicina, onde o ser humano assume um comportamento de um animal. Ele passa a se enxergar como um animal e a viver como um animal. E por 7 anos, Nabucodonosor esteve vivendo como um animal. E a profecia cumpriu-se ao pé da letra. Agora uma pergunta interessante que eu faço para vocês. Nabucodonosor ficou 7 anos pastando como animal. E num tempo onde haviam revoluções constantes, por que ninguém se assentou no trono de Nabucodonosor durante esses 7 anos? Porque terminados 7 anos, voltou a consciência dele e ele foi restituído ao trono. Mas por que ninguém sentou no trono durante esses 7 anos? Medo, né? Justamente. Mara? Eu quero assim, fazer uma pergunta, passando para o tempo de hoje. Porque aqui nós estamos diante de muitos líderes, pastores, pastoras, e na igreja hoje existe muito o movimento de profecia. Aí vem e dá uma profecia. Dá uma profecia que não é boa. Como é que a gente enxerga isso no dia de hoje? A gente rejeita, a gente leva em conta? O que é profetizar segundo a Bíblia? O profeta nos tempos bíblicos era o porta-voz de Deus. A palavra profeta, né, navi, e profetês em grego quer dizer isso, porta-voz. Então, todo aquele que prega a palavra, no sentido etimológico, ele é um profeta. Porque ele está sendo o mensageiro de Deus. Ele está levando a palavra. Agora, o que acontece hoje? As pessoas pretendem ter revelações de Deus e fazer profecias sobre as vidas das pessoas. Mas aonde que a Bíblia ensina isso? Veja, aqui no caso de Daniel, é um caso bem específico, onde o rei recebeu um sonho
e não sabia o que significava, e Deus havia dado a Daniel, segundo o capítulo 1 de Daniel, o dom de visões e sonhos. Ele tinha esse dom como um profeta canônico. Agora o que acontece hoje é que as pessoas querem ficar profetizando sobre situações cotidianas dos outros. E eu pergunto, Deus vai ficar revelando a minha vida para você, para que você profetize para mim? Deus vai revelar os detalhes da minha vida para que você fique profetizando e às vezes expondo ao público um problema particular meu? Isso não tem aceitação na Bíblia. Não é assim que a palavra de Deus funciona. Então, para mim eu sou um profeta quando eu ensino para você aquilo que está revelado nesse livro. Então, se está aqui escrito, eu tenho que profetizar para você no sentido de exortar, admoestar, ensinar com todo o amor e longanimidade. Assim eu sou um profeta. Pastor Marcelo. É interessante esse debate a respeito de profecia. Eu também, em parte, concordo com o pastor. Em Jeremias 3:33, né, o texto diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, sábias, que não sabes. Se você já sabe o que está falando, porque é da sua vida, então tem que ser descartado, sim. Agora, uma pergunta. O dom de profecia, ele existe hoje? Deus pode usar profeta hoje para falar uma coisa grande, uma coisa sábia da vida de alguém? Ou foi extinto ali em João Batista, acabou? O que o pastor tem a dizer? Joel 2:28 tem uma promessa, não tem? Acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O Espírito Santo está prometido à igreja. E em Joel capítulo 3, o profeta fala da chuva temporã e da chuva serôdia, que é o Espírito Santo que vai ser derramado sobre os crentes sinceros nos dias finais. Veremos isso com detalhes quando chegarmos ao capítulo 12 de Daniel. O Espírito Santo é derramado sobre alguém para que ele profetize. O que eu tenho que profetizar? Aquilo que está revelado. Mas com data marcada? Sim. Deus marcou uma data para dar o Espírito seu na chuva serôdia. A palavra fala qual é o tempo da chuva serôdia? Sim. Você quer dar uma olhadinha em Joel capítulo 3? Adianta um pouquinho a sua Bíblia aí. Joel capítulo 3. Deixa eu achar que eu vou dar para você a página. É Daniel, Oséias, Joel. Joel 3 o quê? 605. Joel 3:1? Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Nós entendemos que a chuva temporã foi derramada por ocasião do Pentecoste. Por isso, Pedro, no seu discurso em Atos capítulo 3, ele diz assim: o que vocês estão vendo aqui, o Espírito Santo sendo derramado, é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Pedro vai fazer essa aplicação. E nós cremos de que no Pentecostes foi dado o Espírito Santo na dispensação do Espírito, que foi a chuva temporã. Então, e a chuva serôdia está prometida para os cristãos agora, nos dias finais. Então os dons só no Pentecostes, depois dali acabou, não tem mais dom. Não, eu estou falando do Espírito Santo. Ah. Os dons espirituais, Paulo lista mais ou menos 30, certo? Isso. Paulo tem 3 listas de dons. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Nessas 3 listas, você tem mais ou menos 30 dons. E aparece o dom de profecia. O que é o dom de profecia para Paulo? É você pregar o que está revelado. Somente? Isso é profetizar. Isso. É aí onde eu tiro a minha dúvida. Porque
as coisas vão mudando, o mundo vai evoluindo, mas a palavra de Deus, Deus continua sendo o mesmo. O e mesmo. Deus faz como Ele quer, Ele dá, Ele tira o reinado como Ele quer. Por isso, Ele é Deus. O que eu escolho, eu não acho que o senhor, em partes, está certo, eu acho que o senhor está certo, e é essa escolha que eu faço de pensamento, é que é sim ou não. Para mim, a profecia é profetizar a palavra. Sim. É profetizar a palavra, porque aí vem um espírito de emoção, de adivinhação, um espírito de confusão, um espírito, sabe, que não condiz ao Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus, ele é soberano, ele é sábio. Ou é, ou não é. E para mim, profecia não é profetada, é profetizar a palavra. Eu mesmo estou recebendo muitas profecias aqui, através desse trabalho, que é o quê? Sabedoria, que é crescer em espírito. Sim. Luiz? Eu entendi que, exatamente isso que o pastor falou, a profecia é a palavra sendo pregada, né? Aquele que prega a palavra é o profeta. É um profeta, é um Quem está porta-voz de pregando Deus. a verdade. Quando se sai disso, dá margem para o aparecimento dos falsos profetas. Sim. Ok, vamos concluir esse raciocínio aqui. Nós temos alguns minutos e eu queria que nós entendêssemos o seguinte. Nabucodonosor não foi substituído no trono. E o Luciano aqui lembrou bem. Quem é que ia se sentar no trono sabendo que o Deus fez o rei, o homem mais poderoso da terra, pastar como animal? Quem vai se arriscar a sentar nesse trono? Então, 7 anos o trono ficou vazio. E certamente Daniel foi quem ajudou a administrar a Babilônia na ausência do rei. Porque veja que aqui no capítulo 4, Daniel era o chefe dos magos. Ele tinha uma autoridade em Babilônia. Certamente ele cuidou disso. Então, no final dos 7 anos, Nabucodonosor voltou à consciência. E olha o relato do próprio rei a partir do verso 34. Daniel 4, verso 34. O rei disse assim: mas ao fim daqueles dias, ou seja, dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Agora olha o verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aqueles que andam na soberba. Esta mensagem de Daniel 4 é uma mensagem principalmente para as pessoas a quem Deus confiou poder e autoridade nessa terra. Nós temos aqui um prefeito conosco nessa temporada. É uma pessoa que hoje foi investida de autoridade pela Constituição para cuidar de um município. Você falou com 40 mil habitantes? É um representante da população. Ou seja, pesa sobre você a responsabilidade de cuidar bem dos filhos que você tem, que são 40 mil. Talvez pode estar me assistindo agora alguém a quem Deus também investiu de autoridade. E se Deus confiou a você, como a Nabucodonosor, um poder para liderar pessoas, seja você um político, um administrador, todas as pessoas que estão sob o seu guarda-chuva, você tem que ser um representante de Deus. Você tem que zelar por essas pessoas. E você tem que entender que você não tem autoridade alguma senão aquela dada por Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que toda autoridade é constituída por Deus. Deus permite que certos homens e mulheres se assentem em posições de responsabilidades, mas para ser uma bênção para aqueles que aí estão sob a sua orientação. Nabucodonosor teve várias provas do amor e do cuidado de Deus. O sonho do capítulo 2, o livramento da fornalha do capítulo 3, o sonho do capítulo 4. E Deus trabalhou com esse homem insistentemente, mas quando terminou o capítulo 4, você tem um rei convertido. E o último ato na vida desse rei foi publicar um decreto, louvando e exaltando o Deus de Daniel.
Agora você imagina o efeito que teve esse decreto sendo publicado e todos os habitantes de Babilônia reconhecendo agora que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Não é assim conosco hoje? A gente caminhava, eu e o Luciano hoje, e ele falava assim, né, quando Deus toca em nossa vida. Amigos, o Espírito Santo está trabalhando com todos nós desde o nosso nascimento. Não pense você que nessa semana em especial, o Espírito vai tocar em especial, mas não é a primeira vez que ele faz isso. Desde que você nasceu, ele está trabalhando com você. Para quê? Para você reconhecer que há um Deus no céu. E se você não se dobra, não aceita esse Deus, não reconhece como teu Senhor e guia da tua vida, para onde nós vamos? Lembra-se das palavras do apóstolo Pedro? Senhor, para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida? Nabucodonosor, quando termina a sua vida, ele termina um rei convertido, graças à influência de Daniel. Deus permitiu que Daniel fosse parar lá em Babilônia como um cativo, porque tinha um plano na vida desse rei. E Deus também tem um plano na sua vida. Nunca duvide disso. Se você abrir o seu coração a Deus, você vai entender qual é esse plano. Pense nisso enquanto a gente ouve essa música. Para cada vez que eu caí, para cada vez que o mal trouxer vergonha para mim e a culpa insistir em não sair, sei que a tua mão se estenderá, dupla honra para mim trará e me levantará. E um novo começo então dará. Sentir o teu perdão é algo lindo para mim, pois o peso dessa culpa quase me levou ao fim. Tu és o meu rei e meu libertador, tu és o Criador e sabes o que sou. Teu amor se traduziu na cruz, devolveu-me a esperança no sangue de Jesus. Por isso eu posso levantar, por isso eu posso continuar, por isso eu posso confiar em ti. Para cada vez que eu cair, para cada vez que o mal trouxer vergonha para mim e a culpa insistir em não sair, eu sei que a tua mão se estenderá, dupla honra para mim trará e me levantará. E um novo começo então dará. Sentir o teu perdão é algo lindo para mim, pois o peso dessa culpa quase me levou ao fim. Tu és o meu rei e meu libertador, tu és o Criador e sabes o que sou. O teu amor se traduziu na cruz, devolveu-me a esperança no sangue de Jesus. Por isso eu posso continuar, por isso eu posso
levantar. Por isso eu posso confiar em ti. Deus trabalhou insistentemente com Nabucodonosor até que finalmente ele se entregasse. Toda vez que eu leio essa história, eu me pergunto, será que Deus tem a mesma disposição comigo que ele teve com esse rei? Será que Deus está se esforçando comigo como se ele esforçou com esse rei? Por que parece tão visível o trabalho de Deus com esse rei? Foram 2 sonhos, a presença de Daniel, as provas do teste de sabedoria, depois de 3 anos que eles passaram ali em Babilônia. Mas conosco não é diferente. Às vezes nós estamos tão cegos pelo pecado que não percebemos as provas que Deus dá do seu amor e do seu cuidado. Às vezes não percebemos os sinais que Deus vai colocando no nosso caminho para dizer, este é o caminho, andai por ele. Você não acha que o simples fato de você estar aqui participando do Bíblia Fácil, vocês, esse grupo de 11 pessoas, quando nós temos tantos candidatos para estarem aqui, isso não é uma indicação de que Deus está interessado no seu caso? Você acha que você está aqui à toa? Às vezes vocês se sentam aí pensando nos outros que estão em casa assistindo. Pense em você. Você não acha que foi o Espírito Santo que conduziu você até aqui? Por que a gente duvida tanto das provas que Deus está dando? Deus vai mostrando, esse é o caminho, andai por ele. Deus te trouxe aqui de uma forma muito especial, porque Ele tem um plano na sua vida. E se nós passarmos aqui esses estudos, e você estiver pensando de que essas aplicações são para os outros e não para você, você não vai ser alimentado como você precisa. Antes que cada nome fosse escolhido, a equipe sempre está em oração. E a gente fica perguntando a Deus, quem é que o Senhor vai trazer? Quem o Senhor quer dar uma oportunidade maravilhosa de conhecer a Tua graça. E quando finalmente a gente chega na definição dos nomes, às vezes vocês perceberam, eu vim para cá, eu conhecia o Carlos e a esposa porque eu fui a Uberlândia, numa outra programação. Eu conheci a Mara porque visitou a Novo Tempo um dia, foi quem eu havia conhecido. Mas veja, eu nem opinei para quem viesse, esse ou aquele. A produção vai trabalhando os nomes, eles vão orando. Ou seja, Deus tem um plano na vida de todos vocês. E antes que terminemos o 16º estudo, isso vai ficar bem claro para todos vocês. Deus tem um plano para você que me assiste agora. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez esse programa. Deus tem um plano para você. E se você ficar humilde, se você abrir o seu coração, você vai entender qual é o plano que Deus tem para você. Ninguém vai para o céu forçado. Nós temos que querer o céu. E temos que querer muito. E esse livro, ele indica o caminho para o céu. Ore comigo agora. Pai, obrigado porque todo o empenho que o Senhor fez para com Nabucodonosor não é diferente da força com que o Senhor está trabalhando no nosso coração agora. É o mesmo Espírito. Nós não temos dúvida de que a mesma quantidade de anjos que o Senhor enviou para a Babilônia para cuidar desse homem,
é a mesma quantidade de anjos que estão ao nosso redor nessa hora, para nos guardar e nos proteger. Nós não temos dúvida de que assim como o Senhor colocou Daniel, Ananias, Misael e Azarias no palácio real, para influenciar o coração desse rei, quantas pessoas o Senhor tem colocado no nosso caminho para tocar o nosso coração, para nos influenciar. E sobretudo, bom Deus, nós não temos dúvida alguma de que assim como Nabucodonosor, após a sua conversão, e com o decreto que ele baixou, ele levou o Deus de Daniel a milhares de pessoas, isso vai acontecer também conosco, quando o nosso coração for rendido ao Senhor. Nós seremos testemunhas tuas, nós falaremos do teu amor, nós influenciaremos outras pessoas. E como uma grande família, nós marcharemos juntos em direção aos céus. Que a tua bênção repouse sobre todos nós. Que o nosso coração esteja aberto e sensível à influência do teu Espírito. Oramos em nome de Cristo. Amém.